E aí, tudo certo? Vamos corrigir então algumas questõezinhas da banca VUNESP sobre o Windows 10, tá? Essas questões estão disponíveis no teu material de apoio em formato PDF, então eu recomendo que tu primeiro tente fazer essas questões e depois venha aqui para o vídeo fazer a correção, certo? A primeira questão diz o seguinte: um usuário do programa Windows 10 em sua configuração padrão está utilizando o bloco de notas para editar um texto, e a janela desse programa ocupa totalmente a tela do computador. Para reduzir o tamanho dessa janela, o usuário deverá utilizar os seus botões de dimensionamento, localizados na sua barra D. Ferramentas, formatação, menus, título ou trabalho. O gabarito desta questão, barra de título, letra D de dado, tá? Está disponível então na barra de título, que são aqueles botões do canto superior direito da tela, que tem o menu tem o botãozinho de minimizar, o outro de maximizar e restaurar, o outro para fechar, tá? Aqueles ali do canto superior direito da janela. Segunda questão, a secretária, na verdade, de uma escola criou no Windows 10 um documento de texto e salvou na pasta Documentos. E ao tentar copiá-lo para a área de transferência, para a área de trabalho, utilizou a opção Colar atalho. Como resultado, o arquivo será removido do seu local de original e será movido para a área de trabalho. Poderá ser acessado tanto na área de trabalho como da pasta Documentos. Somente será acessível a partir da área de trabalho, não será copiado e somente será acessível a partir da pasta Documentos. Ficará inacessível e precisará ser restaurado da lixeira. Gabarito, se a pessoa está com um documento, né, algum arquivo na pasta Documentos e ela cria uma cópia de atalho naquele local, ela vai estar acessível nos dois locais, né? Que vai ter aquele atalho na área de trabalho e vai estar acessível também lá na pasta original, lá na pasta, no local original do arquivo. Então, letra B de bola, o gabarito da questão poderá ser acessado tanto da área de trabalho como da pasta documentos. Aqui em cima, então, tem o menuzinho, menu de contexto, né? Para isso, e temos aqui ó, a opção de colar atalho, foi essa opção, então, que a secretária utilizou para isso, tá? Letra A, será movido do seu local original e será movido para a área de trabalho? Não, só seria assim se a pessoa movesse, né? Recortasse aquele arquivo e colasse na área de trabalho. Somente será acessível a partir da área de trabalho? Não, de ambos os locais, né? Não será copiado e somente será acessível a partir da pasta documentos? Também não. E também a letra E não é porque não foi excluído, né? Foi feita uma cópia, um atalho. Número 3, questão número 3. Um usuário de um computador com Windows 10 e com mouse, ambos em configurações padrão, deseja configurar o Windows de modo a não mover arquivos para a lixeira e sim removê-los imediatamente quando excluídos. Essa configuração é possível de ser feita apenas durante o processo da instalação do Windows 10, não temos depois lá nas propriedades da lixeira, tá? Era possível nas versões anteriores do Windows 10, mas foi eliminado por segurança, também está disponível aqui no Windows 10. Pode ser ativada selecionando a sua tecla Ctrl+Shift+L. Letra D. Pode ser ativada selecionando o ícone de armazenamento no painel de controle na janela que surge a tela, marcando essa opção no quadro correspondente. Pode ser feita selecionando-se o ícone da lixeira, pressionando-se o botão direito do mouse para selecionar propriedades na tela e na janela que surge na tela, marcar essa opção no quadro correspondente. Letra E, o nosso gabarito aqui, ó. Clica com o botão direito do mouse em cima da lixeira e vai ter aqui, ó, vai até propriedades depois e aí vai ter a opção não mover arquivos para a lixeira, remover arquivos imediatamente quando excluídos. Isso por padrão, né? Como é que funciona isso? Tu tecla a tecla delete e o arquivo, a pasta, enfim, vai para a lixeira. Tecla shift delete e o arquivo é excluído definitivamente sem passar pela lixeira. Quando o usuário seleciona essa opção aqui de não mover arquivos, quando o usuário teclar delete, ele não vai passar pela lixeira, ele vai excluir definitivamente o arquivo, tá? Mas esse padrão aqui, essa opção por padrão, ela é desativada, tá? Quarta questão diz o seguinte: um usuário de um computador com Windows 10 em sua configuração padrão para a língua portuguesa deseja visualizar os arquivos de uma pasta. Para tanto, ele selecionou a aba Exibir do explorador de arquivos do Windows, que permite selecionar como as pastas e os arquivos serão exibidos. Alternativa que apresenta apenas formas permitidas de exibição, ícones extra grande e lista. Tá aqui já o nosso gabarito, letra A, tá? Deixa eu ver, não apareceu aqui o gabarito. Agora foi, gabarito, letra A, certo? Ícones extra grande e lista.
né? Então quer dizer que os ícones vão ficar num tamanho extra grande, e essa opção de lista é uma pegadinha, porque a gente acha que é uma lista, não vai exibir, mas ele também exibe um tamanho pequeno do ícone, tá? Ícones gigantes, não existe isso. Ícones gigantes não existe. A gente tem, então, essas opções de modos de visualização. Ícones grandes, temos ícones grandes aqui, mas tabela a gente não tem esse modo de visualização. Ícones médios e ícones compactos, ícones médios, temos aqui essa opção de visualização, mas o compacto não existe. Ícones pequenos, temos esse modo de visualização, ó, ícones pequenos, mas o modo de visualização tabela a gente não tem. Então, nas outras alternativas, todos têm, então, uma opção que não existe. Ó, na letra B não existe essa opção de ícone gigante, na letra C não existe a opção de modo de visualização de tabela, na letra D não existe a opção de ícones compactos, e na letra E não existe novamente o de tabela. Esses são os modos de visualização dos arquivos, no explorador de arquivos, que nós temos disponíveis. Questão número 5. Um técnico instalou um novo teclado em um microcomputador tipo IBM PC com o sistema operacional Windows 10 em sua configuração padrão para a língua portuguesa, sendo essa língua desejada para a utilização do computador. Contudo, ao configurar esse novo dispositivo, ficou em dúvida de que tipo de modelo escolher, a ABNT ou a ABNT2. Em relação à sua escolha, é correto afirmar que... já vou dar o gabarito aqui, vocês podem fazer a leitura depois no material, né? O gabarito aqui é a letra D de dado. Caso o teclado possua a tecla Alt GR, a preferência da seleção deve ser o modelo ABNT2, tá? Esse aqui, então, é o modelinho de ABNT2. É apenas uma questão assim de que o ABNT2 ele vai ter mais algumas opções que o ABNT não tem. Esse aqui, então, que está desenhado aqui, ele é o ABNT2 modelo. Questão número 6. Um usuário do Windows 10, em sua configuração padrão, baixou um arquivo da internet e salvou na área de trabalho para acesso rápido. Em seguida, para verificar o tamanho do arquivo, clicou com o botão do mouse e escolheu a opção, tá? Assinale a alternativa que preenche corretamente, respectivamente. Botão secundário e propriedades, botão primário e propriedades, botão secundário e tamanho. Letra D, botão primário e opção size. Letra E, botão primário e a opção tamanho. O botão primário ele é o botão que é utilizado para selecionar um arquivo, ele é utilizado para abrir os arquivos e tal, para arrastar. Então, como ele quer ver uma característica, ele quer ver algum dado desse arquivo, não vai ser o botão primário ou principal, também pode ter essa palavra na tua prova. Porque o botão que aparece aquele menu de contexto, as opções, é o botão secundário. Então, a gente já pode eliminar aqui a letra B, a letra D e a letra E. Sobrou, então, botão letra A, botão secundário e propriedades, letra C, secundário e tamanho. A gente não tem essa opção de tamanho. Sobrou para nós, letra A, é o gabarito da questão, tá? Botão secundário, né, que é aquele botão que geralmente a gente utiliza com o dedo maior, né, que vai abrir aquele menuzinho de contexto. E aí clica em propriedades e aí verifica ali os dados do arquivo, as informações do arquivo de tamanho, o local onde ele está salvo, entre outras informações. Questão número 7. No sistema operacional Windows 10, existe a possibilidade de se executar um aplicativo que otimiza as unidades do disco rígido para ajudar o computador a executar programas com mais eficiência. Trata-se do aplicativo Desfragmentar e Otimizar Unidades, Limpar Unidades, Compactar e Limpar Unidades, Compactar Unidades ou Fragmentar e Limpar Unidades. Ele está falando aqui da letra A, Desfragmentar e Otimizar Unidades, que está disponível então através do menu Iniciar, na opção de Ferramentas Administrativas do Windows, tá? A banca sempre vai tentar te confundir desfragmentar com limpar. Como é que funciona o sistema operacional? Como é que funcionam os arquivos no nosso computador? Digamos que isso aqui é o disco, né? Os arquivos, diferente de como muita gente pensa, né? Os arquivos eles não estão salvos num único localzinho físico lá no disco, lá na memória. Eles estão salvos, já vou utilizar o termo aqui, fragmentos, tá? Ou seja, pequenos pedaços. Então, digamos que tem um arquivo que o usuário usa com frequência, e esse arquivo é salvo em fragmentos. No momento que o usuário vai abrir esse arquivo, o sistema operacional e o processador
Ele vai ter que juntar esses fragmentos, ele une esses fragmentos em um único arquivo só para poder executar ele e abrir. Conforme o usuário vai utilizando, modificando, mexendo no arquivo, ele vai criando mais fragmentos. Com isso, o sistema operacional e o processador vão ter mais pedacinhos para juntar. Como vai ter mais pedacinhos, isso vai perder velocidade, o computador vai ficando mais lento, mais demorado, porque estamos falando de um arquivo só. Mas imaginem vários arquivos no computador e ele vai ter que juntar todos esses pedacinhos para todos esses arquivos. Isso deixa o computador lento. Quando isso começa a acontecer, o usuário pode utilizar o desfragmentador. O que ele vai fazer? Vai desfragmentar, vai pegar esses pedacinhos e vai tentar diminuir esses pedacinhos, tá? Com isso, então, ele torna a ganhar velocidade. Ele fica com a velocidade que estava anteriormente, porque ele volta a pegar aqueles pedacinhos do jeito que estava anteriormente, tá? Então, por que a banca vai tentar te confundir com limpar, né, com a limpeza? Porque a limpeza é uma coisa que também gera velocidade. Tá? A limpeza de disco, que está disponível ali embaixo, é o último item, né? Ela também acaba ocasionando uma velocidade, melhora a velocidade do computador. A diferença entre esses dois é que o desfragmentar ele não apaga, ele organiza os arquivos, né? Como se vocês estivessem em uma estante bagunçada, por exemplo. Né? Tem coisas lá que vocês vão só organizar na estante, nas prateleiras. Tem outras que vocês vão pegar e fazer uma limpeza, vão botar no lixo, vão botar fora. Então, o desfragmentar ele vai organizar e o limpeza de disco ele faz uma limpeza, ele apaga arquivos desnecessários, tá? Essa é a diferença, então. Então, sempre que a questão falar aqui, ó, um aplicativo que otimiza as unidades para ajudar o computador a executar programas com mais eficiência, está falando de otimização e não de limpeza. Então é letra A, desfragmentar e otimizar unidades. Eu coloquei aqui o outro print, como é que funciona, né, aqui em cima, ó. Ao clicar no recurso, então, ao clicar no recurso aqui, vai abrir essa janelinha. E aí, se tiver mais de um disco, o usuário seleciona qual é o disco que deseja otimizar, e aí passa adiante, ele faz a otimização e melhora, tá? Oitava questão. No sistema operacional Windows 10 para a língua portuguesa, em sua configuração padrão, o usuário ativou a opção de sensor de armazenamento em configurações, sistema armazenamento. Essa ativação fará com que o Windows compacte os arquivos do disco rígido para liberar mais espaço armazenado. Letra B. Contabilize o espaço de armazenamento livre necessário para suportar cada nova atualização. Letra C. Exiba uma tabela com as informações de ocupação do espaço de armazenamento disponível. Letra D. Identifique todos os dispositivos de armazenamento instalados no computador, como discos externos, pendrives e cartões de memória. Letra E. Possa liberar espaço automaticamente, livrando-se de arquivos desnecessários, como arquivos temporários ou conteúdo da lixeira. O gabarito nessa questão vai ser letra E. O sensor de armazenamento ele vai fazer um monitoramento, digamos assim, no computador do usuário, e ele vai liberando automaticamente isso. Por exemplo, arquivos que estão há determinado tempo lá na lixeira. Está 30 dias na lixeira, né? Então, se está todo esse tempo na lixeira, teoricamente o usuário não deseja mais aqueles arquivos, apaga automaticamente. Os arquivos que estão há muito tempo lá na pasta de downloads, apaga automaticamente. Arquivos temporários, apaga automaticamente. Isso vai fazer com que o computador fique sempre otimizando, digamos assim também, né? Melhorando o desempenho. Então, letra E é o gabarito dessa oitava questão. Tá aqui na telinha, então, a otimização. Né? O caminho, a própria questão já está falando, né? Configurações, sistema, armazenamento. Escolhe a opção de sensor de armazenamento. E aí vai ter disponível aqui, ó. O usuário vai deixar ativo essa opção aqui. E vai selecionar como que vai ser feito isso, né? Se vai ser feito todos os dias, se vai ser feito semanalmente, todo mês ou com pouco espaço livre em disco. Ou seja, começa a ficar vermelha aquela opção lá do disco, lá, né? Onde mostra o espaço livre. Quando começa a encher o disco, ativa o sensor de armazenamento e aí começa a fazer a limpeza para liberar mais espaço. Aqui embaixo, né, tem as opções do que pode ser apagado, arquivos temporários, arquivo na pasta meus downloads,
ou se a pessoa deseja, eu quero liberar espaço agora, não quero esperar pelo sensor agir, tem a opção também ali, ó, limpar espaço agora, limpar agora. Questão número 9. No explorador de arquivos do sistema operacional Windows 10 para a língua portuguesa em sua configuração padrão, na opção selecionar da aba início estão disponíveis 3 ícones representados a seguir. Os ícones 1, 2 e 3 são respectivamente. Isso aqui são modos de seleção, como é que tu vai selecionar o documento, né? Como é que tu vai selecionar aqueles arquivos lá. E o gabarito dessa questão é letra E. Selecionar tudo, o primeiro item, limpar seleção é o segundo ícone e inverter seleção é o terceiro ícone, tá? Então a gente vê que a VUNESP ela gosta de pegar ícones e perguntar o que esses ícones fazem. Esse tipo de questão é recorrente aqui no Windows também lá na parte de Word, se cair na tua prova, né? Então é muito importante ter atenção aos ícones para fazer uma prova da banca VUNESP. Questão 10. No sistema operacional Windows 10, é possível agendar a otimização de disco rígido, que inclui como um dos seus passos a desfragmentação do disco. Duas das frequências disponibilizadas para tal agendamento são diária e mensal, diária e quinzenal, semanal e anual, quinzenal e mensal. Gabarito dessa questãozinha, letra A, diária e mensal. Lá sobre o desfragmentar, otimizar unidades que a gente viu, né? Tem como botar lá as configurações para agendar. Então, a gente tem diariamente, semanalmente e mensalmente, tá? A gente tem, então, essa opção. Não temos a quinzenal, não temos a anual, não temos a quinzenal aqui, tá? A gente tem, então, essas três formas de otimização, automaticamente. O usuário não precisa ir lá abrir toda hora e selecionar, ele faz de acordo com o selecionado aqui.